Sejam bem-vindos, este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados, de temas, obviamente sempre relacionados ao mundo jurídico, porque esse obviamente também é o foco central desse programa. Meu convidado de hoje, o professor Felipe Strebe, professor daqui do curso de Direito da Unifra. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cristiano. É sempre um prazer participar e trazer para a comunidade um pouco daquilo que a gente ensina e que a gente também trabalha no nosso dia a dia. Então, combinamos de falar sobre a reforma trabalhista, não, Felipe? Exatamente. Mas antes disso, eu queria te provocar um pouquinho, no sentido de que tu és egresso desse curso de Direito, né? Um curso aí fechando 18 anos de história agora, no ano que vem. Maioridade. Tá chegando na maioridade. E lembro de ti como aluno e tal. Como é que tu vê esse processo de amadurecimento profissional, né, teu? E também em relação ao curso, queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim. Como era na tua época e, né, o que a gente tem hoje, em relação principalmente às mudanças da própria sociedade, né? Acho que é importante, os cursos amadurecem, isso faz parte do sistema. Bom, professora, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre ter a oportunidade de falar um pouco sobre essa questão, porque eu costumo dizer que eu sou filho aqui do curso de Direito. E como filho do curso de Direito, como egresso daqui, eu sempre tive uma característica profissional que eu acredito que esteja no nosso DNA aqui dos nossos acadêmicos, que é uma característica crítica. É uma característica muito mais voltada a uma preocupação social, uma preocupação com a complexidade dos fenômenos, para além, claro, e que também é importante, do ensino técnico. Então, sempre que a gente vivencia situações de reforma, de transformação da legislação, nós que tivemos essa formação, eu como aluno aqui do curso e os meus colegas também, muitos docentes do curso também, egressos daqui, a gente percebe que nós temos uma capacidade um pouco melhor de enfrentar essas novas previsões exatamente pela nossa percepção, pela nossa formação crítica. Então, eu acredito que eu agradeço muito o curso de Direito por ter me formado nesse sentido, ter me formado para saber visualizar os problemas que a sociedade, e saber dar uma resposta para a sociedade, porque eu acredito que o papel nosso também como profissionais do direito é quebrar um pouco daquilo que tradicionalmente se construiu no entorno da carreira, da profissão jurídica, que é uma clausura, que é não ter contato com a sociedade. Aqui a gente aprende a ter uma preocupação diferente, então... Seguidamente, esse é um tema que é trabalhado nesse programa, né? Dessa tradição que retroalimenta um isolamento dos cursos de Direito no Brasil. Talvez hoje a manifestação maior disso esteja justamente nessa feição dos cursos preparatórios para concursos públicos, né? Claro que ali, né, por vocação, há uma tendência de que o curso realmente fique centrado mais em questões estritamente jurídicas, mas eu acho que essa não é uma característica desse curso, né? Um curso construído aí ao longo de todos, está fechando quase 2 décadas aí, e realmente talvez a sua maior característica seja isso que tu falou, essa aproximação, né, com a sociedade e com outras áreas. Lembra a tua passagem lá, por exemplo, pelo núcleo de prática jurídica, e ali um ambiente que a gente pode verificar justamente a relação entre direito, psicologia, antropologia, sociologia, serviço social e tantas outras áreas e cursos, inclusive aqui da Unifra. Eu acho que o brilho está aí, né? Exatamente. E a questão é que a sociedade, professor, quando ela nos procura e ela nos questiona, busca respostas, na verdade, do profissional da área do direito, ela anseia por um profissional que tenha essa visão, que saiba olhar para a questão psicológica, para a questão social, para essas questões que são tão importantes nas mais diversas áreas, tanto na área criminal, a importância de ter aquela compreensão criminológica, aquela compreensão de política criminal, na área trabalhista e na área de direitos sociais, que é a minha área, há necessidade também de perceber aquelas situações de vulnerabilidade social, aquelas populações que vivem em situações de risco, que têm que ser amparadas por esses regimes, assim como lá no processo ter uma visão constitucionalizada do processo, uma visão crítica do processo, não aquela visão meramente procedimental. Então, é isso que nos faz ter orgulho. Eu, pelo menos, tenho muito orgulho de ser egresso desse curso e de ter essa visão dessa complexidade das questões jurídicas.
E quando a gente entra nesses ambientes, como o senhor se referiu, os ambientes de cursinhos preparatórios, os ambientes para concursos, a gente percebe que, na verdade, cada vez mais essas formações elas estão caminhando para um ensino crítico também. Por quê? Porque já se percebeu que esse profissional com a formação plástica, ele não consegue responder às demandas que hoje surgem na nossa sociedade extremamente complexa. Então, acredito que a gente está passando por um momento de transformação e isso coloca o nosso curso aqui numa vanguarda nesse sentido. Realmente, assim, isso é um elemento importante da gente conversar aqui. Principalmente para aqueles que nos ouvem e pretendem seguir a carreira dos concursos públicos, pois saibam que os concursos estão a mudar, né? Nós temos concursos hoje dos mais básicos, aí, por exemplo, relacionados ao mundo jurídico e que exigem, por exemplo, tão simplesmente o ensino médio, né? E não exigem que a pessoa seja formada em direito, por exemplo. Esses concursos eles estão passando a exigir entendimento de jurisprudência, né? Interpretação. Eles estão sofisticando a sua forma de seleção. Então, realmente, assim, nós temos uma nova era aí pela frente, né? Nós não temos mais aqueles cursos em que não havia espaço nenhum, por exemplo, para se falar em interpretação, em hermenêutica, em consonantização disso, daquilo. A gente está num outro momento. Mas isso é saudável, a sociedade acaba ganhando, né, com isso. Mas eu queria aproveitar, assim, né, a linha da nossa conversa. Eu sempre pergunto, eu te vejo muito identificado com o direito do trabalho, com o direito previdenciário. Claro, o nosso foco central de hoje é a reforma trabalhista, nós já vamos entrar nisso. Mas eu queria te ouvir assim, o que te levou a ser seduzido, principalmente para essas duas áreas, que é uma área que eu estou vendo. Tu é professor aí de direito previdenciário, aqui no curso de da Unifra, mas também trabalha com direito do trabalho, na assessoria, até no próprio curso. O que te levou, assim, a atuar mais especificamente nessas áreas, Felipe? Bom, professor, na verdade, o que me fez me aproximar dessas áreas de direito social e, na verdade, ter orgulho de atuar nessas áreas foi exatamente a situação de que tu aprende a lidar com aquelas situações de hipossuficiência do sujeito. Tu aprende a visualizar aquelas situações em que o sujeito está despido das suas necessidades básicas, das suas necessidades materiais, e tu tem que ter um sistema jurídico capaz de garantir o mínimo dessas necessidades materiais. Então, o que me fez eu me aproximar disso foi que, apesar de toda a minha graduação eu ter tido um estudo muito mais voltado para a área civil, para a área contratual, para essa área processual civil, inclusive, após a minha formação eu acabei visualizando que aqui eu tenho uma carência muito grande no Brasil dessas áreas de intervenção ainda, que é o direito do trabalho, que é o direito previdenciário, e que eu brinco que, na verdade, não são direitos de segunda, como se diz, dimensão, na verdade, são direitos de primeira dimensão, porque o sujeito ele precisa se alimentar, ele precisa de vestuário, ele precisa de um atendimento de saúde, ele precisa de uma formação, ter acesso a um sistema de formação, ter acesso a uma educação. Então, na verdade, foi essas razões que me fizeram eu me aproximar dessa área do direito, que é essa área mais voltada para a intervenção. Eu acho interessante, nosso telespectador que prestou atenção na tua fala, ele identifica que tu estás a relacionar o direito do trabalho e o direito previdenciário como direito social, né? E realmente, assim, nós temos pessoas mais vocacionadas a esse tipo de investigação, né, de doação em vida, do que outras que, por exemplo, ficam no universo do direito contratual e no direito penal, por exemplo, que tem mais relações individuais, aí, ainda que não exista mais isso, né? É possível falar em transindividualidade em qualquer área do direito hoje. Mas vamos pegar como exemplo aí o direito do trabalho, e já dando início à nossa conversa de hoje, assim, mais específica, que é a questão da reforma trabalhista. O direito do trabalho, como direito do trabalho, ele é muito recente, né? Ele é algo que se sedimenta dessa forma, principalmente depois da Segunda Guerra. Ilude-se aquele que pensa que, geralmente as pessoas que não estão envolvidas com o direito acham que sempre existiu o direito do trabalho. Trabalho pode ser que sempre existiu. Agora, o direito do trabalho é uma coisa que nasce, pelo menos da forma como a gente conhece hoje, principalmente ali a partir do segundo pós-guerra, né? E aí que eu queria te provocar, Felipe, assim, nós temos um direito construído, né, a duras penas, aí, um direito do trabalho construído a partir da sedimentação de pilares interessantíssimos, né? E num movimento de constitucionalismo social. Como é que tu vê a reforma trabalhista aí em meio a isso? Sim, professor. Quando a gente fala de direito do trabalho,
a gente tem que buscar alguns fatos ali de fins do século XIX, início do século XX, que foram os fatos que, na verdade, motivaram essa área do direito. A gente cita, por exemplo, a Rerum Novarum, que foi quando a Igreja Católica se manifestou aos países que os países tinham que, de alguma forma, tratar das questões dos trabalhadores. Outra situação também que foi obras como a obra Germinal, de um autor francês chamado Zola, que trouxe uma realidade do trabalho nas minas terrestres na França. E outras situações que foram as Constituições mexicana e Constituição alemã de 1917, mexicana, 19, a Constituição alemã. Esses fatos todos no mundo são os fatos de origem do direito do trabalho, que é um direito que surge para a intervenção. Ele surge como um instrumento onde o contrato é algo tradicional, que já existia no direito. A utilização do trabalho humano, ou a alienação do trabalho humano, a venda do trabalho humano, é algo que é tradicional da nossa sociedade. Existiram várias formas, mas um direito de intervenção, um direito que diga o que se pode e o que não se pode nesse contrato, até que ponto se pode pactuar, é algo bem recente realmente, professor. E quando a gente visualiza o atual cenário no Brasil, a gente visualiza que nós tivemos um período muito claro em que o direito do trabalho atuou de forma bem interventiva, e esse período a gente pode colocar ali entre a CLT, de 43, e a Constituição Federal de 88, aonde o que acabou ocorrendo? O Judiciário Trabalhista acabou assumindo um papel de protagonista na garantia e nessa intervenção nessas relações de trabalho. E com a atual reforma, o que se visualiza, na verdade, é uma tentativa de afastar esse protagonista e colocar os sindicatos e os representantes das partes e também o próprio empregado, como pessoa física, a negociar nesse protagonismo. Então, dá para se visualizar que nós temos duas visões aí. Tem pessoas que dizem que essa reforma trabalhista, que vai colocar o trabalhador como protagonista da sua negociação, que vai colocar o sindicato como protagonista daquela negociação, é uma vantagem, é algo interessante, porque desburocratiza a relação, porque estimula o crescimento econômico, estimula a empregabilidade, são argumentos que são utilizados por quem defende esse protagonismo do trabalhador, essa reforma trabalhista. Por outro lado, tem aqueles autores que dizem, e professores e juízes, que colocam que, na verdade, essa transformação ela é um retrocesso social, porque ela vai contra diversas conquistas que ocorreram antes e após a Constituição de 88. E que, principalmente, ela vem com o intuito de limitar, de controlar o judiciário trabalhista. Então... O cerne da discussão justamente é esse, então, né? De um lado aí, pessoas justificando que é um avanço em alguma medida, né? E outras dizendo que é um retrocesso. Vou te pedir licença para a gente fazer um intervalo de 30 segundos. Eu acho que no segundo bloco a gente retoma a discussão, a conversa, justamente desse ponto. Perfeito. Pode ser, Felipe? Perfeito, perfeito. Então não saia daí, fique conosco. É super rápido, 30 segundos, como disse. Retornamos com o tema é Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Mande as suas sugestões de pauta para direito@unifra.br, que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Confesso, mais uma vez, temos recebido vários e-mails nos sugerindo temas, convidados, e na medida do possível a gente tem trazido essas pessoas aqui, porque realmente todas elas são experts, né, em determinados assuntos, no assunto de sua preferência, sempre relacionados ao mundo jurídico, porque esse é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, professor Felipe Strib, professor aqui do curso de Direito da Unifra. Felipe, falávamos antes nos polos de tensão aí, que sustentam a discussão, que está muito em voga, né, sobre a reforma trabalhista que entra em vigência agora, aí, então a lei, né, me falha a memória, 13.000... Isso.
Entra em vigência agora em novembro, né? Em novembro. Então, há menos de um mês. Uhum. Na verdade, professor, é uma legislação que surgiu, e a história dela é um pouco complicada também de se compreender, mas ela surgiu de uma tentativa de regularizar a terceirização. De forma muito simples, que é um assunto complexo, mas para o telespectador entender o que é a terceirização. É aquela atividade onde eu não tenho uma relação entre empregado e empregador, uma relação direta. Eu tenho empregado e empregador e eu tenho um terceiro que seria um tomador de serviço, que é aquele sujeito, é aquela empresa onde o trabalhador vai trabalhar sem ter um vínculo de emprego. Então, essa lei, a reforma trabalhista que a gente está discutindo hoje, professor, surgiu de um projeto de alteração da lei da terceirização. E nesse projeto, diversos anexos foram colocados e nesses anexos que se alterou outras diversas previsões da CLT. São mais de 200 artigos alterados, desde questões de direito material até questões de direito processual. Então, eu tenho desde questões envolvendo o dano extrapatrimonial na justiça do trabalho, o teletrabalho, que são questões de direito material, até a questões envolvendo honorários, envolvendo recursos trabalhistas. Então, a gente visualiza que essa legislação ela entra em vigor agora dia 11 de novembro, porque pelo artigo 6º da lei seriam 120 dias de vacácio, como é um prazo material contra os finais de semana, então terminaria dia 10 de novembro. Dia 11 de novembro entra em vigor essa legislação, então a CLT vai ser alterada. Então, essa legislação vai ser lei, ela foi sancionada, claro, ainda cabem as discussões de constitucionalidade dela. Mas, também para sintetizar para o nosso telespectador, 3 pontos dessa lei que estão sendo muito discutidos, 3 questões que essa lei trouxe para dentro da CLT que estão sendo discutidos. Além da questão da terceirização, que é um assunto que a gente pode combinar um outro programa também. Mas os assuntos que a gente gostaria de trazer aqui, o primeiro deles é o teletrabalho. Por quê? Porque o teletrabalho, professor, por muito tempo ele foi confundido com trabalho à distância. É um trabalho onde empregado e empregador não habitam o mesmo espaço. Eles não estão no mesmo local. Ele cumpre ordens do empregador e o empregador dá essas ordens em locais diferentes. Aliás, com o avanço da virtualização, isso é uma prática cada vez mais corriqueira e comum, né? Cada vez mais corriqueira. Se faz pela internet, se faz trabalho em casa, trabalha... Né? Exatamente, professor. É o que onde se estiver, na praça, né? Exato. Basta estar com um computador na frente ali. Exatamente. E o que acontece? Falando do projeto de lei, como que ele pretende regular o teletrabalho? E quais são os problemas ou questões? Primeiro, ele vai estabelecer que o teletrabalho vai depender muito do contrato. O contrato que for estabelecido entre as partes. Esse contrato, inclusive, ele pode comportar uma frequência na empresa. O sujeito pode ir à empresa, não significa que ir à empresa vai descaracterizar o teletrabalho. Isso vai ser acordado em contrato. Ok, a gente trabalha com uma perspectiva de boa-fé, as partes podem trabalhar em contrato. O que começa a ficar complexo desse contrato são 2 questões bem nítidas. Primeira delas, dentro do teletrabalho. Como é que vai funcionar os equipamentos? Por exemplo, assim, para o senhor trabalhar em casa, eu preciso que o senhor tenha um computador, eu preciso que o senhor tenha acesso à internet, eu preciso que o senhor tenha, se o senhor precisar imprimir, o senhor vai ter que ter tinta, vai ter que ter uma impressora, enfim, um equipamento, um local, uma cadeira, enfim, na sua casa, isolado, sem acesso dos seus filhos. Quem vai ser responsável por custear esse equipamento? Sim. Obviamente, é um equipamento que é no interesse da empresa. É a empresa que é o interessado naquilo. Mas a legislação estabelece que as partes podem acordar em contrato quem vai financiar esse equipamento. Então a gente começa a criar situações complicadas, porque o teu empregador ele pode te procurar e colocar o seguinte: olha, Cristiano, a tua função aqui administrativa tu vai começar a executar em casa. Mas assim, ó, para te executar em casa, eu preciso que tu contrate um plano da internet com essa velocidade, eu preciso que tu tenha um equipamento próprio, esse equipamento instalado em tal local. É o tipo da coisa que vai acabar revertendo para o empregado resolver, né? É isso que a gente, aí que eu acho que a discussão tem que ser focada. Tem que ser focada. Porque existe em tese existe uma desproporção. A gente sabe que nem todas as pessoas concordam com isso, mas assim, academicamente falando, existe uma desproporcionalidade aí, né? Exatamente. Traduzindo numa outra linguagem, o empregado ele sai perdendo com isso. Sai perdendo. E uma outra questão, como eu disse, que 2 questões preocupantes ali, a segunda é a questão da segurança, professor. Por quê? Porque quando o senhor está trabalhando no local de trabalho,
O seu empregador ele tem obrigações com segurança, obrigações com os equipamentos, treinamento, capacitação. O que a legislação estabeleceu? Ela estabeleceu o seguinte, que o empregador ele tem que orientar ostensivamente o empregado. E que o empregado é obrigado a assinar um termo, pode ser obrigado a assinar um termo de que ele tem ciência dessas questões. Isso complica a questão da fiscalização. Como é que eu vou fiscalizar até que ponto aquelas orientações estão sendo efetivamente cumpridas? Ou até que ponto aquele termo vai servir simplesmente para o meu teletrabalhador, quando sofrer um acidente de trabalho, eu como empregador apresentar aquele termo e dizer, olha, ele sofreu esse acidente por sua exclusiva culpa. Eu não tive responsabilidade. Então... É uma previsão em tese nova, né, na legislação brasileira. Nós não tínhamos uma lei antes especificando, né, exatamente, de forma aprofundada essa questão. E agora isso aí ramifica para uma série de outras coisas, né? E a segunda questão, professor, assim, que eu acho que é muito importante de todos esses 200 artigos, é a questão do dano extrapatrimonial. Por quê? Porque a Constituição Federal ela estabeleceu a ampla reparabilidade do dano moral. Por quê? Porque o dano moral ele está amparado na dignidade da pessoa humana. Eu não posso estabelecer o quanto vale a moral de um trabalhador pelo seu nível dentro de uma empresa, ou pelo seu nível econômico, ou pelo seu nível social. E a legislação, como ela estabelece, ela traz critérios de tarifação do dano moral que levam em conta, inclusive, a posição, o status do empregado, do funcionário ofendido, dentro de determinada empresa. Aí a gente começa um questionamento da constitucionalidade desse ponto, até que ponto isso não limita aquela garantia constitucional de que eu tenho direito à ampla reparabilidade. Porque uma discussão é o dano patrimonial, outra discussão é o dano extrapatrimonial, que é o dano à moral, à intimidade. Então, tem essas discussões. E dentro do dano também uma outra questão que a população não está, em princípio tu não vê pessoas discutindo, é que agora a legislação estabelece também que a pessoa jurídica empregadora pode ser ofendida por um dano extrapatrimonial. E essa ofensa, se leve, pode gerar uma indenização de até 3 vezes o salário do empregado ofensor. Então a gente começa a entrar numa outra discussão, professor. Até que ponto aquele momento que o empregado se sente constrangido por alguma alteração qualquer no mercado, no ambiente da empresa, e ele coloca isso para um colega, até que ponto esse fato não pode vir a caracterizar uma ofensa à imagem da empresa, pode gerar um dano extrapatrimonial da empresa. Então a gente visualiza que essa legislação, não que ela necessariamente vá causar, mas ela possibilita em grande parte esses prejuízos ao empregado. Essa questão do tabelamento dos danos é algo que o STJ, né, já tinha realizado em outro momento em relação a outros direitos, mas o dano moral especificamente está ali. Por exemplo, aquele decorrente do abalo de crédito e tal. Tu não achas que a reforma trabalhista vem aí nesse ponto para, em alguma medida, dar uma segurada, né, no poder, entre aspas, de criação dos juízes? Que, claro, deferiam um X para um, 2X para outro, 3X para outro, então para colocar, né, para padronizar, vamos denominar assim, entre aspas, porque essa é uma palavra perigosíssima, essa questão a reforma vem e estabelece um tabelamento. Sim, professor. É evidente que isso aí veio a favor, né, de quem emprega, porque fica numa situação mais segura em relação a essa questão. Concordo plenamente, professor. Eu acho assim, quem trabalha na área trabalhista, eu sou um advogado de empresas, então a gente sofre muito com isso. Tu vive num ambiente de insegurança nessas indenizações. Claro. Realmente, isso existe. A questão é, quando eu estabeleço em legislação os critérios que vão ser utilizados, eu tenho que ter conta que esses critérios eles têm que estar adequados à Constituição. Sim. Eu tenho que tabelar, claro, por razões adequadas à Constituição. Eu não posso criar um tabelamento, e essa é a minha maior crítica a essa legislação, é um tabelamento que não leva em conta o que é a dignidade da pessoa humana, não leva em conta esses limites. As especificidades do caso concreto, né? Exatamente. E aí a gente acaba também retornando para uma outra posição positivista que retroalimenta esse tipo de ocorrência aí. Exatamente. E realmente tem justificativas para, né? E aí que está o problema, porque na verdade assim, as pessoas também a gente não costuma falar sobre isso, né, com uma certa frequência, mas nós temos o problema da subjetividade no mundo decisório, né? Que é algo que a gente tem que cada vez mais falar para as pessoas entenderem. Não há justificativa mais para
para esse fenômeno de que, pô, há uma distância aí de metros entre um gabinete de um juiz e de outro, tenham divergências tão grandes. Exatamente. Independência funcional não é isso. Independência decisória não é isso. E aproveitando, assim, Felipe, esse ensejo, eu lembro que tu comentasse comigo sobre a relação da reforma, de algumas orientações que vieram depois da reforma, e essa questão da interpretação dos juízes em relação ao texto legal. O que dá para falar sobre isso lá? Professor, assim, o que a gente tem, que é o terceiro ponto que eu ia colocar, que é o que está trazendo essa polêmica. Que o terceiro seria o teletrabalho, dano extra patrimonial e a questão da prevalência daquilo que é negociado em convenção coletiva sobre o que está legislado na CLT. E essa prevalência não é simplesmente estabelecer isso em legislação, é colocar que o judiciário, a Justiça do Trabalho, isso está literalmente na CLT, na reforma, a Justiça do Trabalho exclusivamente ela pode decidir questões envolvendo os elementos de validade do negócio jurídico quando ela trata de convenções coletivas. Então, na verdade, o que está colocando é que o juiz do trabalho, quando discutir direitos previstos em convenção coletiva, eles têm que ficar adstrito a partes capazes, objeto lícito. Ele não pode tratar de nenhuma outra questão legal. E quando a gente coloca isso, tudo bem. Por um lado, isso freia o subjetivismo do judiciário. Mas, por outro lado, a gente entra no subjetivismo das negociações. Uma das questões que vai poder ser negociada em convenção coletiva, por exemplo, é a questão de adicional da insalubridade, o enquadramento do adicional da insalubridade. Se aquele risco que o empregado está submetido é um enquadramento grave, médio, leve, qual adicional o empregado vai ter direito a receber, como é que vai ser controlada a jornada na empresa, e aí a gente abre o risco também de como que eu vou fiscalizar, já que a negociação coletiva pode estabelecer outros métodos de controle de jornada. E até que ponto as empresas, como é que eu vou fiscalizar as empresas no sentido de cumprir ou não as jornadas de trabalho? Claro, eu penso o seguinte, essa questão do subjetivismo, existem decisões justas e injustas. Como a gente brinca, um relógio sem pilha acerta a hora 2 vezes ao dia, pelo menos. Então, quer dizer, claro que existem decisões tomadas com subjetivismo que são decisões que protegem a pessoa, mas essas decisões, elas são problemáticas para a Constituição, porque elas não geram um padrão decisório, elas não geram um fundamento capaz de gerar respostas. Então, a gente visualiza que combater o subjetivismo é essencial, é importante, mas eu acho que combater o subjetivismo na própria formação de quem decide é mais eficaz do que, por legislação, combater esse subjetivismo. Tu sabe que certamente, desculpa te interromper, mas falta tempo para a gente falar sobre tantas coisas interessantes relacionadas a esse tema. Eu já queria, né, Felipe, deixar alinhavado que tu pudesse voltar aqui para a gente continuar falando sobre isso, porque realmente, assim, a gente acaba entrando em searas que são de extrema complexidade e precisa de tempo para explicar aquilo, mas independentemente disso, queria agradecer a tua presença, dizer que as portas do programa estão sempre abertas a ti. Tranquilo. Tá bem? Adorei participar e a gente fica à disposição do programa e do curso de Direito, sempre. Isso aí, coisa boa. Tá ok. A você agradecemos pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!